Em 2017, um objeto misterioso passou pelo nosso sistema solar a velocidades incríveis. Esse objeto é Oumuamua. É o primeiro objeto interestelar que já detectamos. Mas quando percebemos, já estava de saída da nossa vizinhança cósmica. Com dados limitados, não temos certeza do que realmente é ou de onde veio. Agora, vários grupos de pesquisa acreditam que vale a pena enviar uma missão atrás dele. Mas, com Oumuamua a bilhões de quilômetros de distância, é possível alcançá-lo? Oumuamua foi observado pela primeira vez pelo telescópio Pan-STARRS-1 no Havaí. O nome significa um mensageiro de longe chegando primeiro, em havaiano. Acredita-se que tenha cerca de 100 metros a 1 quilômetro de comprimento e provavelmente tem o formato de um disco ou charuto. No entanto, o que realmente elevou Oumuamua de uma curiosidade a um grande mistério foi o que aconteceu depois que ele passou pelo Sol. Oumuamua passou seu ponto mais próximo do Sol a uma velocidade surpreendente de 87 km por segundo. Mas, quando voltou para o espaço, não desacelerou como de costume. Cientistas que o observavam detectaram uma inexplicável aceleração, neutralizando a atração da gravidade do Sol. Rob Werrick, o pesquisador que é acreditado pela descoberta, disse que seu movimento não poderia ser explicado como um asteroide normal do sistema solar ou uma órbita de cometa. Cometas são sobras da formação de sistemas planetários, que podem ser ejetados da órbita de sua estrela natal por um chute gravitacional. Eles também aceleram quando passam perto o suficiente de estrelas, devido aos seus materiais derretendo e sendo liberados como gás e poeira. Então, se tivéssemos visto Oumuamua emitir essa mesma liberação de gás, não haveria mistério. As leituras do telescópio espacial Spitzer também indicaram que era pelo menos 10 vezes mais brilhante do que um cometa típico. Algumas semanas após sua descoberta, um debate acirrado rapidamente começou entre os cientistas. Era um asteroide, cometa ou algo um pouco menos natural? Uma criação artificial? Será? Prova de vida alienígena? Não sabemos. Mas sabemos que veio de muito longe. Para encontrar o sistema estelar de Oumuamua, os astrônomos traçaram seu caminho ao longo de milhões de anos. Parece ter vindo da direção da estrela Vega, na constelação de Lyra. Cientistas encontraram 4 possíveis estrelas de origem de Oumuamua, algumas a até 81 anos-luz de distância. Mas ainda não temos nenhuma resposta definitiva sobre sua história de origem. E agora está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância, movendo-se a 26 km por segundo em direção a Pegasus, quase tão longe quanto a Voyager 1 quando capturou a famosa imagem do pálido ponto azul. Mesmo que Oumuamua não seja uma peça de tecnologia alienígena, tem importância como o primeiro objeto interestelar confirmado a entrar em nosso sistema solar. Portanto, não é uma surpresa que os cientistas queiram examiná-lo mais de perto. Nós o notamos apenas 40 dias após ele passar pelo seu ponto mais próximo do Sol. A essa altura, já estava a 33 milhões de quilômetros da Terra. Telescópios terrestres e espaciais tentaram responder às perguntas que o cercavam antes que escapasse do nosso alcance. Mas, 2 meses depois, já estava muito pequeno e rápido para ser estudado até mesmo pelos maiores telescópios terrestres. Agora, olhando para o futuro, cientistas e engenheiros estão elaborando uma missão ambiciosa para alcançar Oumuamua. Com base nas tecnologias atuais, o plano é lançar uma espaçonave pela década de 2040, com o objetivo de interceptar o objeto interestelar em 2050. A espaçonave será equipada com motores iônicos de alto desempenho que permitirão uma aceleração sustentada, reduzindo o tempo de viagem até Oumuamua. Essa tecnologia utiliza íons carregados eletricamente para gerar empuxo, proporcionando uma relação de consumo de combustível altamente eficiente. Falamos sobre essa tecnologia no nosso vídeo sobre a sonda Dawn, que visitou os planetas anões Ceres e Vesta. Vale a pena dar uma passada lá.
Grandes velas refletivas podem capturar a radiação solar para fornecer uma aceleração adicional. Essa tecnologia já foi testada com sucesso em missões como a Light Sail e será escalada para lidar com um longo percurso interestelar. Se planeja utilizar sobrevoos próximos a planetas como Júpiter e Saturno para ganhar velocidade adicional, aproveitando as gravidades massivas desses corpos celestes. A espaçonave será lançada em um foguete pesado, como o SpaceX Starship ou o equivalente, para colocá-la em uma trajetória de escape do sistema solar. E após anos de perseguição, a espaçonave realizará manobras precisas para alinhar sua trajetória com a de Oumuamua. Ela será equipada com um conjunto de instrumentos científicos projetados para estudar a estrutura de Oumuamua, analisar a composição química da superfície, capturar imagens detalhadas da sua forma, densidade e estrutura interna, ajudando a esclarecer sua origem. A missão enfrenta vários desafios. Alcançar um objeto em movimento a bilhões de quilômetros exige cálculos extremamente precisos. A distância extrema dificultará a comunicação em tempo real, exigindo uma nave autônoma capaz de tomar decisões sem depender do controle terrestre. Se bem sucedida, essa missão não só revelará os mistérios de Oumuamua, mas também abrirá um novo capítulo na exploração interestelar. Ela permitirá a validação de tecnologias que poderão ser usadas para futuras missões a outros objetos interestelares e até mesmo a exoplanetas próximos. O universo, vasto e misterioso, teve um começo, e assim como tudo na natureza, pode ter um fim. Mas como esse fim acontecerá? Os cientistas desenvolveram diferentes teorias baseadas nas leis da física e nas observações do cosmos. Entre elas, 3 se destacam: o Big Freeze, o Big Rip e o Big Crunch. Cada uma dessas possibilidades depende do comportamento da energia escura, um dos maiores mistérios da astronomia moderna. No início do século XX, acreditava-se que o universo era estático, mas essa ideia foi desafiada pelo astrônomo Edwin Hubble. Em 1929, ele descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras, indicando que o universo está em constante expansão. Essa revelação mudou nossa compreensão do cosmos e levou ao desenvolvimento da teoria do Big Bang, que explica que o universo nasceu de uma grande explosão há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a gravidade eventualmente diminuiria essa expansão. No entanto, na década de 1990, observações de supernovas distantes feitas pelo telescópio espacial Hubble revelaram algo surpreendente. O universo não apenas está se expandindo, mas está se expandindo de forma acelerada. Esse fenômeno sugere a existência de uma força invisível que atua contra a gravidade, empurrando as galáxias para longe umas das outras. Essa força misteriosa foi chamada de energia escura. A energia escura compõe cerca de 68% do universo, enquanto a matéria escura, outra substância desconhecida que afeta a gravidade, compõe 27%. Apenas 5% do universo é formado pela matéria comum, que inclui estrelas, planetas e tudo que conhecemos. A verdadeira natureza da energia escura ainda é desconhecida, mas ela é a chave para entender o destino do cosmos. Dependendo de como essa força se comporta ao longo do tempo, diferentes cenários para o fim do universo podem se tornar realidade. Se a energia escura continuar agindo da mesma forma que hoje, o universo continuará se expandindo indefinidamente. Nesse cenário, chamamos de Big Freeze. A matéria e a radiação se espalharão cada vez mais, tornando o cosmos um lugar frio e desolado. As galáxias se afastarão tanto que não será possível vê-las no céu noturno. As estrelas, sem gás suficiente para se formarem, começarão a se apagar. Os buracos negros, ao longo de trilhões de anos, irão evaporar lentamente devido à radiação de Hawking. Eventualmente,
tudo se tornará escuridão absoluta. Os últimos resquícios de calor desaparecerão e o universo entrará em um estado chamado morte térmica. Nesse ponto, a temperatura será próxima ao zero absoluto e nenhuma forma de vida ou atividade cósmica poderá existir. O universo se tornará um vasto vácuo congelado, um cemitério cósmico sem esperança de renascimento. Existe, no entanto, a possibilidade de que a energia escura não permaneça constante, mas aumente com o tempo. Se isso ocorrer, sua força se tornará tão intensa que começará a superar todas as interações gravitacionais. Esse cenário é conhecido como Big Rip, ou Grande Ruptura. No início, os efeitos seriam sutis, mas à medida que a energia escura se intensificasse, as galáxias começariam a se desfazer, seguidas pelas estrelas, planetas e, finalmente, até mesmo pelos átomos. O próprio espaço-tempo seria rasgado, destruindo tudo no universo. Estima-se que se o Big Rip for real, ele poderá ocorrer em cerca de 100 bilhões de anos. Mas tudo depende de como a energia escura evoluirá no futuro. Outra possibilidade é que a expansão do universo não seja eterna. Se a matéria escura e a energia escura interagirem de forma diferente do que se imagina, a gravidade pode, com o tempo, desacelerar a expansão e revertê-la. Nesse cenário, chamado de Big Crunch, o universo começaria a se contrair lentamente. As galáxias começariam a se aproximar novamente e a temperatura do cosmos aumentaria à medida que tudo se tornasse mais denso. Estrelas colidiriam umas com as outras e buracos negros se fundiriam em estruturas gigantescas. No estágio final, toda a matéria e energia do universo seriam comprimidas em um único ponto infinitamente pequeno e quente, semelhante ao estado do universo antes do Big Bang. Esse evento poderia marcar o fim definitivo do cosmos ou dar origem a um novo ciclo de expansão, conhecido como Big Bounce, onde o universo renasce após cada colapso. Embora nenhuma dessas teorias possa ser confirmada ainda, os avanços na astronomia e na física nos ajudam a compreender melhor o futuro do universo. A energia escura permanece um dos maiores mistérios da ciência. Seu comportamento definirá se o universo se congelará, se rasgará ou se colapsará. Independente de qual teoria se concretizar, o destino do universo continua sendo um dos maiores enigmas da cosmologia. No final, a pergunta que resta é: será que conseguiremos desvendar esse mistério a tempo? Ou as distantes gerações de um futuro distante, caso existam, estariam destinadas a apenas testemunhar o inevitável? Você já parou para pensar no que acontece quando uma estrela morre? Talvez você imagine uma grande explosão no espaço, uma supernova espetacular. E sim, isso acontece. Mas e se eu te disser que agora, pela primeira vez, conseguimos enxergar esse momento com uma riqueza de detalhes absurda? Algo que até pouco tempo atrás era só teoria ou imagem borrada, agora está ali, na nossa frente. Quem fez isso foi ele, o novo olho da humanidade no cosmos, o James Webb Space Telescope. Para entender a grandiosidade do que ele capturou, a gente precisa voltar um pouquinho para o Hubble, telescópio que revolucionou a astronomia lá nos anos 90. Ele nos mostrou galáxias distantes, nebulosas coloridas e ajudou a revelar que o universo está se expandindo, e rápido. O Hubble foi por décadas nosso melhor instrumento para olhar para o espaço profundo. Se tivermos comentários sobre o Hubble, a gente pode fazer um vídeo sobre ele no canal, beleza? Só que com toda essa tecnologia, ele tem seus limites. E foi por isso que cientistas do mundo inteiro se juntaram no esforço de décadas para lançar um sucessor. Um telescópio que pudesse ir além da luz visível, que captasse o infravermelho e revelasse os segredos mais escondidos do universo. Esse telescópio é o James Webb, ou JWST, para os íntimos. E só o projeto dele já é impressionante.
O JWST tem um espelho gigante de 6,5 metros de diâmetro, feito com 18 segmentos hexagonais de berílio, todos cobertos por uma camada de ouro. Isso mesmo, ouro, porque o material reflete melhor a luz infravermelha. No total, ele tem o tamanho de uma quadra de tênis quando totalmente aberto. Por falar em calor, ele precisa ficar super gelado para funcionar, literalmente. Seus instrumentos operam a uma temperatura abaixo de menos 230 graus Celsius, protegidos por um escudo solar do tamanho de um ônibus. E toda essa estrutura foi dobrada com um origami e lançado no espaço num foguete da Ariane, até ser cuidadosamente desdobrado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, um ponto chamado Ponto de Lagrange 2. Temos um vídeo explicando o que são pontos de Lagrange, vale a pena dar uma passada lá. Tudo isso para que agora ele pudesse capturar a imagem que vamos falar hoje. Recentemente, o Webb apontou suas lentes douradas para a nebulosa NGC 3132, conhecida como Nebulosa do Anel Sul. Lá, ele observou os momentos finais de uma estrela parecida com o nosso Sol, em processo de morte. Mas calma, não é uma explosão violenta como a gente vê em filme de ficção. O que o Webb captou foi muito mais poético e, de certa forma, triste. O telescópio registrou camadas e mais camadas de gás e poeira sendo expelidas pela estrela, como se ela estivesse se desfazendo lentamente, se apagando aos poucos, mas deixando um rastro cativante e caótico pelo caminho. E o mais impressionante, com detalhes tão nítidos que dá para ver texturas, formas e até pequenas variações de temperatura nesses gases. É como se o universo tivesse passado por um scanner de altíssima definição. Essas imagens não são só bonitas, elas são cruciais para a ciência, porque é aí que a gente começa a entender como os elementos que formam tudo, inclusive a gente, são criados. Quando estrelas morrem, elas liberam carbono, oxigênio, ferro, todos os ingredientes que compõem planetas, oceanos, florestas e nossos corpos. Sim, somos feitos de poeira de estrelas. E agora, com o James Webb, a gente está literalmente vendo isso acontecer. Mas essa é só uma das primeiras imagens. O James Webb ainda está só começando. Ele já capturou aglomerados de galáxias distantes, estrelas nascendo em regiões como a nebulosa da Tarântula, e até sistemas planetários em formação. Tudo isso com uma nitidez que desafia o que a gente achava ser possível. Tem gente dizendo que ele vai reescrever os livros de astronomia. E, honestamente, eu não duvido. Pensa comigo, se em poucos meses ele já nos deu essa visão tão clara da morte de uma estrela, o que será que ele vai mostrar nos próximos anos? Buracos negros colidindo? Galáxias do início do universo? Ou, quem sabe, indícios de vida em algum exoplaneta perdido por aí? A verdade é que com o James Webb, a gente está entrando numa nova era da astronomia. Uma era onde o desconhecido está se tornando visível, onde perguntas que pareciam impossíveis agora podem ter resposta. E talvez, só talvez, a gente finalmente descubra nosso verdadeiro lugar no universo. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Ou será que pode? Durante muito tempo, imaginamos o universo como um imenso vazio silencioso. Um lugar frio, escuro, sem sons, sem ecos, sem música. Mas a verdade é que o universo fala. Porque ele faz isso de um jeito que nossos ouvidos comuns jamais poderiam perceber. O espaço é um vácuo, e no vácuo o som, do jeito que conhecemos, simplesmente não se propaga. Sem ar, sem partículas para transmitir as ondas sonoras, não existe som, certo? Bem, não exatamente. Graças a instrumentos extremamente sensíveis, como os da NASA, conseguimos captar algo que parecia impossível: vibrações eletromagnéticas vindas dos planetas e de outros corpos celestes. Essas vibrações foram convertidas em sons audíveis para nós, e o que descobrimos é, no mínimo, perturbador.
Imagine Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, com sua atmosfera turbulenta, repleta de tempestades gigantescas e um campo magnético tão forte que poderia destruir eletrônicos a milhões de quilômetros de distância. Esse gigante não apenas gira furiosamente, ele canta. Esse é o som de Júpiter, um rugido profundo, grave, que parece ecoar de um abismo sem fim. Um trovão que nunca se acalma, um sussurro que ressoa através das correntes invisíveis do espaço. E Júpiter não está sozinho. Saturno, com seus magníficos anéis, também emite sons. Mas sua melodia é diferente, mais aguda, mais metálica, como o som de um instrumento alienígena sendo afinado no meio do nada. É difícil não sentir um certo desconforto ao ouvir. Esses sons carregam algo ancestral, como se o próprio espaço estivesse tentando nos contar segredos esquecidos. E Plutão, lá nos confins do Sistema Solar, o planeta anão gelado e silencioso, também tem sua voz, fraca, quase imperceptível, mas ainda assim presente. O som de Plutão é como um sussurro distante, perdido em meio ao vazio congelante. Esses sons não viajam como as ondas acústicas aqui na Terra. Eles são campos magnéticos vibrando, partículas carregadas dançando sob os ventos solares, radiações cósmicas colidindo com atmosferas invisíveis. Quando transformamos essas vibrações em sons, é como se traduzíssemos o idioma secreto do cosmos para algo que conseguimos sentir. Algo que não é apenas ouvido, mas quase vivido. É estranho pensar que, enquanto caminhamos pela Terra, rodeados de ruídos comuns, buzinas, conversas, ventos, há, acima de nós, uma verdadeira sinfonia espacial tocando incessantemente. Uma música que nossos ouvidos não conseguem captar, mas que preenche o universo inteiro. Talvez, em alguma galáxia distante, outras formas de vida estejam ouvindo a mesma música. Talvez estejam dançando aos sons dos ventos solares, ou escutando o eco de buracos negros devorando estrelas. O universo não é apenas um cenário frio e silencioso. Ele é vivo, ele pulsa, vibra e canta, em frequências que mal conseguimos compreender. E pensar nisso nos lembra de algo ainda maior. Estamos imersos em algo muito mais profundo do que podemos ver ou tocar. Cada estrela, cada planeta, cada partícula perdida no espaço é parte dessa orquestra cósmica que nunca para de tocar. O universo fala, e a pergunta é: será que um dia seremos capazes de entender toda a sua melodia? Se você pudesse ouvir o universo agora, o que será que ele estaria tentando te dizer? Imagine que você está numa nave espacial
tentando chegar até Júpiter, mas tem um pequeno problema: combustível. O planeta está muito longe e acelerar até lá com motores tradicionais consumiria mais energia do que qualquer foguete consegue carregar. Então, como resolver isso? A resposta vem de um truque genial da física, uma manobra que parece até trapaça, mas é pura ciência: a assistência gravitacional, ou, como muitos gostam de chamar, o estilingue gravitacional. Mas o que isso significa? Tudo começa com um planeta grande com muita gravidade, como a Terra, Vênus ou Júpiter. Quando uma sonda se aproxima dele na direção certa, ela entra num tipo de corrente gravitacional e é puxada para perto como se estivesse escorregando por um tobogã invisível. Só que, ao sair do outro lado, ela não apenas escapa da gravidade do planeta, ela sai com um empurrão extra, ganha velocidade, como se o planeta tivesse dado um chute nela. Mas esse chute não vem de graça. A sonda rouba um pouquinho da energia orbital do planeta. Coisa mínima, mas suficiente para que ela siga sua viagem muito mais rápida do que seria possível apenas com os motores dela. E foi justamente isso que permitiu uma das missões mais ousadas da história da exploração espacial. Nos anos 70, a NASA lançou as Voyagers 1 e 2. A ideia era visitar os grandes planetas gasosos, Júpiter, Saturno e, se desse, até Urano e Netuno. Mas o problema era o de sempre: distância e energia. Usando uma rara configuração planetária que só acontece a cada 176 anos, as Voyagers usaram uma sequência de assistentes gravitacionais para fazer um verdadeiro salto em cadeia de planeta em planeta. Elas voaram por Júpiter, depois Saturno, e a Voyager 2 foi além, passou por Urano e Netuno. Missão cumprida, e com um bônus: hoje elas continuam viajando já fora do sistema solar, se comunicando com a Terra bem fraquinho, mas ainda vivas. Décadas depois, a NASA lançou a sonda Lucy, com um objetivo curioso: visitar asteroides que orbitam Júpiter, mas que não estão perto de Júpiter. Esses asteroides, chamados de troianos, viajam em pontos específicos da órbita de Júpiter, e a Lucy foi projetada para estudar vários deles de perto. Mas para isso, ela precisa de vários ajustes de velocidade. E como faz? Com a ajuda da própria Terra. Lucy vai passar 3 vezes pela Terra, aproveitando a gravidade do nosso planeta como impulso para mudar sua trajetória até alcançar os asteroides. É como usar a Terra como uma pista de skate, dando mais impulso a cada volta. Agora segura essa: tem sonda que faz assistência gravitacional para frear. A Parker Solar Probe é a missão mais ousada já feita para estudar o Sol de perto. A ideia é entrar na coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, onde as temperaturas chegam a milhões de graus. Mas tem um detalhe: para se aproximar do Sol, a sonda precisa perder velocidade orbital. Parece estranho, mas é como descer num escorregador. Se você estiver rápido demais, voa longe. Para cair no centro, você precisa ir devagar. Por isso, a Parker usa a gravidade de Vênus para frear. A cada volta ao redor do Sol, ela faz uma nova assistência gravitacional com Vênus, diminuindo sua velocidade e se aproximando mais e mais da superfície solar. Ela já fez mais de 7 manobras desse tipo. Outra missão que usou o mesmo conceito, mas com um destino diferente, foi a Messenger. Ela foi a primeira sonda a orbitar Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Chegar lá parece simples, afinal está logo ali. Mas o problema é justamente a gravidade do Sol. Qualquer coisa que vá nessa direção ganha velocidade demais e pode acabar passando direto. A solução? Frear com jeitinho. A Messenger fez 6 assistências gravitacionais. Uma com a Terra
2 com Vênus e 3 com o próprio Mercúrio. Cada uma foi afinando a trajetória, até que ela conseguisse desacelerar o suficiente para entrar em órbita. E nem só a NASA usa esse truque. A Agência Espacial Europeia lançou recentemente a sonda JUICE, com destino às luas geladas de Júpiter, Ganimedes, Europa e Calisto. A missão é ambiciosa: estudar se esses mundos distantes escondem oceanos subterrâneos com potencial para a vida. Mas, para chegar até lá, a JUICE vai precisar de 5 assistências gravitacionais. Vai passar pela Terra, por Vênus e de novo pela Terra, ganhando velocidade aos poucos até alcançar o gigante gasoso. Um verdadeiro balé orbital, sincronizado com precisão milimétrica. Todas essas missões mostram o mesmo princípio. A assistência gravitacional é como pegar carona com o planeta. É economia de energia, é engenharia de ponta, é física funcionando no seu nível mais elegante. E o mais incrível, tudo isso é possível graças a leis simples, como as de Newton, combinadas com muita matemática e paciência. A precisão é absurda. Um erro de minutos no lançamento pode comprometer toda a missão. Então, na próxima vez que você ouvir falar de uma sonda indo para Júpiter, Mercúrio ou até o Sol, lembre-se, ela provavelmente não vai em linha reta. Ela vai dar voltas, pegar impulso com planetas, desacelerar com outros e se mover como quem está dançando entre os astros. É a ciência transformando o cosmos em uma pista de lançamento e as sondas em verdadeiras acrobatas interplanetárias. Se você chegou até aqui, por favor, não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Ajuda demais. E como de costume, um grande abraço a todos os inscritos. Vocês são demais. Se você curte o tema sobre sondas espaciais, eu sugiro a você essa playlist, onde falamos sobre várias espaçonaves. É bem legal. Caso tenha algum tema que gostaria de ver no episódio no canal, deixe aí nos comentários que a gente avalia se é possível. Beleza? E espero que tenham gostado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Valeu!